Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar de vampiros. Este tema foi um pedido de alguns dos nossos subscritores. O vampirismo nos tempos atuais. Podemos afirmar que os vampiros estão neste momento no auge da sua popularidade e deve muita da sua magnitude ao cinema, à literatura ou mesmo à música. A crença na existência de vampiros data do século XIII. O fenómeno vampírico nos dias de hoje é bem perceptível e é também característico de um momento histórico. Mas o que saberiam as pessoas daquela época em relação a estas criaturas das trevas? Será devido à sua ignorância que surgiram crenças, mitos e lendas, ou será que estes seres existiram e ainda existem atualmente? Vamos agora falar daquela que ficou conhecida como a Real Vampira de Veneza. Os pesquisadores italianos acreditam ter encontrado os restos mortais da primeira vampira real. Ela foi enterrada com um tijolo preso entre os seus maxilares. Numa altura de várias doenças mortais, esta era uma prática comum utilizada por uma população amedrontada. Estas práticas eram levadas em conta quando o enterro era de um suposto vampiro. Mais à frente no vídeo explico o porquê de serem colocados estes tijolos na boca dos supostos vampiros. Este ritual faria parte do chamado enterro vampírico. Vejam até ao fim para ficarem a saber o que é. O esqueleto da vampira de Veneza foi descoberto em Itália, mais precisamente em Lazareto Nuovo. Esta localidade fica a cerca de 2 km a nordeste de Veneza. A vampira de Veneza foi encontrada numa vala comum através de uma escavação arqueológica liderada pelo arqueólogo Matteo Borrini. Esta vala ficou conhecida como a Vala da Praga de Veneza e é datada de 1576, século XVI. A vala era usada para enterrar pessoas. Estas pessoas tinham morrido da peste bubónica, ou como é mais conhecida, a peste negra. A pesquisa aprofundada às ossadas. As pesquisas de Matteo Borrini tiveram de ser aprofundadas, uma vez que, entre outras coisas, era necessário descobrir qual era o sexo da pessoa encontrada. Somente com análises forenses mais detalhadas foi possível identificar que as ossadas pertenciam a uma mulher. Já podemos prever a nossa imaginação romântica, fantasiando-a como uma jovem e sensual vampira. No entanto, mais uma vez a nossa fértil imaginação trai-nos, pois o crânio pertencia a uma mulher cuja idade ultrapassaria os 50 anos. Naquela altura, 50 anos era uma longevidade nada comum. Esta foi certamente uma das características da mulher que levou o povo a desconfiar que ela seria vampira. Certamente pensaram que tal longevidade era fruto dos seus hábitos vampíricos. Hábitos esses incluíam beber sangue de inocentes para o seu corpo não envelhecer. Vamos agora falar mais em detalhe sobre os enterros vampíricos. Era uma crença comum na época que vampiros eram responsáveis pelas epidemias que ocorriam na Europa. Epidemias tais como a peste negra. Por esse mesmo motivo, os túmulos dos suspeitos de serem vampiros eram reabertos pelos coveiros. Estes iriam confirmar ou não se os enterrados faziam parte destes seres das trevas. Nesta altura, os coveiros eram muito valorizados, pois muitos deles tinham já bastante experiência em identificar vampiros. Eles procuravam sinais nos corpos, tais como restos de sangue que saíam da boca ou mesmo dos abdômenes inchados. A posição do corpo. Eles procuravam sinais de que o corpo se pudesse ter mexido, mesmo que fosse um movimento muito ligeiro. E o mais importante de tudo, as marcas de mastigação. Os corpos eram envoltos num tecido conhecido como a mortalha, e aparentemente os vampiros, quando enterrados e sem outra fonte de alimentação, comiam esse tecido. Eles tentavam assim ganhar energia. Devido a este facto, os vampiros eram nestes tempos também conhecidos como os comedores de mortalhas. Então, para resolver este problema
e para que eles não ganhassem energia para sair das suas covas, eram-lhes colocados à força estes tijolos ou algo semelhante na sua boca. Isto prevenia não só que saíssem das covas, mas também prevenia que se aproveitassem dos corpos enterrados ali por perto e que passassem posteriormente a atacar seres humanos vivos. E foi exatamente assim que a caveira da nossa vampira de Veneza foi encontrada, com um tijolo na boca. Este processo foi inclusivamente descrito no livro de Philippus Rohr, da Universidade de Lipsia, escrito em 1679, cujo nome é Dissertatio Historico-Philosophica. Mas como podem adivinhar, existem, claro, outras descobertas semelhantes. Vou agora dar-vos a conhecer dois dos mais famosos enterros vampíricos. O vampiro de Lugnano in Teverina. Este vampiro de Lugnano foi descoberto na região italiana de Umbria por especialistas da Universidade do Arizona e de Stanford, juntamente com arqueólogos italianos. Este vampiro de Lugnano era uma criança de 10 anos e foi desenterrado com uma pedra na boca. Outro famoso enterro vampírico ocorreu em Northamptonshire, Inglaterra, mais precisamente em Stanwick, perto do rio Nene. Foi lá que os arqueologistas descobriram um homem com aproximadamente 30 anos. Ele não tinha língua e no lugar dela tinha uma pedra. Vamos agora deixar-vos qual a nossa conclusão. Nos tempos passados, a ignorância, a credulidade e os preconceitos eram o combustível que inflamavam o temor na Europa, tal qual uma fogueira cujas chamas não param de crescer. Não restam dúvidas de que inúmeras lendas sobre criaturas das trevas sedentas de sangue povoam o imaginário popular desde há milhares de anos. Com o passar do tempo, estas lendas foram personificadas ou atribuídas a determinados grupos ou indivíduos. No entanto, não é de surpreender que cada nova descoberta pareça ser a comprovação de que eles de facto existiram ou ainda existem. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo e pessoal, queria só deixar-vos uma palavrinha. Para mim é realmente muito gratificante poder divertir-me a fazer estes vídeos e ainda por cima poder partilhá-los convosco. Quero agradecer o tempo que vocês disponibilizam para comentar os meus vídeos assim como para vê-los. Portanto, aqui fica o meu sincero muito obrigado, não só aos portugueses, mas claro também aos nossos irmãos brasileiros e a todos os que falam a nossa língua. Peço-vos que me ajudem e partilhem os vídeos nas vossas redes sociais. Se são novos por aqui, subscrevam o canal. E pessoal, sem mais nada para dizer, tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam e até ao próximo vídeo.